Salve, salve galera! Tudo bem por aí? Hoje estou aqui para trazer mais um Rap Old News, mais um capítulo aí. E vou falar de um cara muito importante para o rap mundial. Ele comprava com seu cachê roupas Raiders e creme para cachos. E também mandou a polícia, ó... Sabe de quem eu estou falando? O Shia Jackson Jr. ou Ice Cube. Se liga na vinheta. Como vocês já bem sabem, Ice Cube foi membro do NWA, mas não vou falar hoje sobre a sua passagem pelo NWA. O motivo de eu estar aqui hoje é falar sobre a sua carreira solo, sobre sua carreira cinematográfica e também todas as polêmicas em torno de um dos rappers favorito do seu rapper favorito. Então, vai lá, dá aquele like, nos siga no canal e também nas redes sociais. Firmezão? Galera, como vocês já sabem, o Ice Cube saiu brigado do NWA e em 1990 ele se juntou ao Time Bomb Squad, que eram os produtores do Public Enemy, juntamente com Chuck D e Flavor Flav, para gravar esse CD aqui. Premiadíssimo, o álbum que lançou Ice Cube para o mundo do rap em carreira solo. Esse álbum é fantástico. Ele foi lançado em 1990, como eu falei para você, e possui várias canções. Porém, tem um lado desse álbum que às vezes vocês não devem saber. Esse álbum trouxe muita polêmica nos Estados Unidos, porque o Ice Cube, nessa época, ele estava seguindo a religião islâmica e se aproximou de um cara chamado Louis Farrakhan. Louis Farrakhan é considerado por muitos um cara extremista, não integracionista. Ele não gosta muito dessas paradas de se aproximar de branco, devido a toda a perseguição e racismo lá nos Estados Unidos. O Ice Cube seguiu meio esse viés. Nesse álbum aqui ele foi acusado por várias pessoas de misoginia, ou seja, discriminação contra as mulheres, ser anti-branco, racista no caso, e também de ter um linguajar muito chulo e baixo. Mas nada disso impediu para que o disco vendesse milhões de cópias mundo afora, cravando sua carreira no mundo musical. Como eu havia falado para vocês, esse álbum do Ice Cube traz 3 canções muito importantes, que é a Who's the Mac, que inclusive tem um videoclipe aí, confira, The Nigga I Love The Rate e também a Jay's Jim Greenfield, no qual Ice Cube faz críticas pesadas ao sistema racista estadunidense. Então vale a pena vocês conferirem. Outro detalhe, só para encerrar sobre esse álbum. Apesar de toda essa crítica, esse ainda é considerado o álbum mais raivoso de Ice Cube, o mais crítico, no qual ele dá um banho na lírica. Então vale a pena ouvir. E daí sim procurar as letras traduzidas e ver se realmente ele foi racista naquele momento. E ali foi mais um momento mesmo em que os Estados Unidos precisavam desse discurso mais emancipatório dos negros. E a Ice Cube comprou essa ideia. Então vamos lá, vou falar agora do segundo álbum de Ice Cube, intitulado Death Certificate. Esse álbum é considerado por muitos um álbum profético, além de ter vendido muito. Ice Cube, mais uma vez nesse álbum, é chamado de misógino, de racista e também de antissemita, ou seja, que discriminava judeu. Recentemente Ice Cube falou sobre esse álbum e diz que essas acusações são falsas e levianas, pois ele se dá bem com todo tipo de gente. Ele foi acusado de ser racista, melhor dizendo, por conta da música Black Korea, na qual eu falei que se tratava de ser um disco profético, pois na época os comércios lá nos Estados Unidos, em boa parte das periferias, principalmente em Los Angeles, South Central e Compton, era dominado por coreanos. E a Ice Cube escreveu uma música falando sobre isso, o fato dos imigrantes coreanos estarem deixando os negros desempregados. Talvez essa fosse a visão dele ali como morador do bairro, mas não pegou bem. O fato é que essa música, durante os protestos de 1992, em relação ao Rodney King, que foi espancado por 4 policiais e posteriormente 2 deles foram considerados inocentes. Isso gerou uma revolta imensa em Los Angeles. E o que aconteceu? Os negros e vários latinos começaram a saquear os comércios coreanos ao som de Black Korea, o que enfureceu a mídia local, acusando a Ice Cube de professar em suas letras a temática da violência. Mas a Ice Cube não tinha nada a ver com isso. O que ele ia poder fazer em relação aos saques? Ele apenas descreveu o que ele pensava, correto?
assim como ocorreu com a música Fuck Police, do NWA, na qual ele escreveu. Esse disco é bacana também porque ele traz dois lados sobre a visão de Ice Cube, o lado vida e o lado morte. Vale lembrar também que é nesse disco que tem uma das maiores diss do hip hop mundial, a chamada No Vaseline, no qual Ice Cube sozinho engoliu os membros do NWA, DJ Yella, MC Rain, Dr. Dre e o falecido Eazy-E. Tem até uma ceninha no filme lá, Straight Outta Compton. Pois é, a música está aqui, no disco de 1991, Death Certificate. Confere lá. Galera, vou falar agora do terceiro álbum de Ice Cube, o chamado The Predator, que tem uma faixa com esse título que vocês devem conferir, que é muito louca. Ice Cube nesse disco volta a falar sobre os tumultos de LA, na polêmica Wicked, que alguns anos depois, melhor dizendo, foi regravada pela banda de rock Korn, com produção do Ice Cube. Essa letra é muito louca, pois narra meticulosamente as revoltas em Los Angeles. Mais uma vez, Ice Cube vende milhares de cópias, e esse disco é aclamado pela crítica, pois eles diziam que o Ice Cube era racista, era violento e tal, mas Ice Cube sempre saía na frente. E ele tem vários fãs brancos, vocês podem conferir aí no YouTube, nos shows dele. Então, é uma crítica que a imprensa faz, e a imprensa daquela época fazia, que é muito parecida com a crítica do rap aqui no Brasil, é uma perseguição mesmo. Ice Cube tava que se dane pra isso aí, ele vendia milhares de cópias. E esse disco The Predator foi mais uma resposta à crítica sobre seu trabalho, sobre a perseguição à sua pessoa. Em relação às músicas desse álbum The Predator, que vendeu milhões de cópias, eu falei milhares, mas hoje o Spotify deve estar na casa de milhões, é o seguinte, duas músicas se destacam. It's a Good Day, em cima de um sampler maravilhoso de The Isley Brothers, e também a faixa Check Yourself, com participação de The Effects no refrão. Check Yourself é uma continuação de uma outra música do Ice Cube, beleza? Ela tem duas partes, então você se ligue aí e procure, você vai gostar bastante. Só essas duas faixas valem esse álbum, mas foi mais que isso, elas viraram clássicos do rap mundial. Vou falar agora do quarto álbum de Ice Cube, esse daqui tá na coleção. Alguns que eu pronunciei antes não estão, mas em breve vão chegar. Esse daqui é o Lethal Injection, considerado outra obra-prima. Porém, o número de vendagens ele não foi tão bem aceito pelos ouvintes na época. Mas, para a crítica e para aqueles que gostam do verdadeiro hip hop, essa é mais uma obra de arte. Muitas das vezes a gente tem que pegar, rapaziada, não olhar só a venda. Nem tudo que vende pra caramba é uma obra de arte. No caso desse álbum aqui, ele é considerado uma obra de arte, mesmo não tendo vendido como os álbuns anteriores. Aqui eu destaco várias faixas da hora, entre elas Bob Gun, que é com participação do George Clinton, do Parliament Funkadelic. Também nós temos Really Do It, que tem duas versões, versão remix espetacular. E também temos a clássica Lil S.G., que também tem duas versões. Então procurem aí, esse é mais uma obra de arte de Ice Cube. Agora eu vou trazer para vocês outros projetos de Ice Cube. Entre o disco Lethal Injection e o War and the Peace, ele fez vários projetos paralelos, como o álbum da Lent Mob. Ele lançou seu primo The Tall Funk Homo Sapien, lançou a rapper Yo-Yo e também colaborou em algumas letras e participações com seu primo, que ao que tudo indica aí nas pesquisas que eu fiz, eles não se falam muito hoje, que é o Khan, que é um grande rapper de Los Angeles. Procurem aí também, eles são primos. Mas vale ressaltar esse álbum aqui, o SI Connect. O SI Connect é mais um disco que rendeu umas polêmicas pro Ice Cube. Aqui no caso ele está em parceria com Double C, seu fiel escudeiro, que já veio lá de trás do Mad Cycle, e também com o Mac Team, aquele rapper gangstão e tal de Los Angeles, que vendeu horrores também no seu primeiro álbum, que também foi produção de Ice Cube. Nesse caso aqui do SI Connection, eles fizeram ataques a diversas personalidades do rap, entre elas o Common, que tem uns jab para ele em várias letras,
e tem uma aqui que chama Killa in the Hill, especialmente feita para o Be Real do Cypress Hill e seus integrantes, como o DJ Muggs e também o Sem Dog. Mas o Be Real, nesse caso aí, ele é mais citado. Esse álbum também colocou uma puta de uma polêmica na época. Por quê? Era a época da treta West Coast, rapaziada de Nova York, Chicago, etc. e a rapaziada de West Coast, entre Los Angeles. E Ice Cube veio em algumas músicas declaradamente falando que o rap de Los Angeles era melhor que Nova York. Lógico, isso não caiu bem, mas nada impediu de que esse álbum também fizesse muito sucesso e vendesse várias centenas e milhares de cópias. Então procurem lá, Ice Cube, Mac Team Double C, ou seja, Westside Connect. Só fazendo mais um adendo aqui, vale a pena vocês procurarem também o segundo álbum do Westside Connection, chamado Terrorist Traits, mas esse daqui é o classicão. Valeu? Galera, agora eu vou falar de mais dois álbuns de Ice Cube. Vou falar primeiro do álbum War, na verdade War in the Pace, que são dois álbuns que foram feitos e vendidos separadamente. O primeiro é esse, o War, de 1998, que é um álbum bacana, porém não foi muito bem recebido pelas críticas. Aqui no Brasil tocou pra caramba nas festas. Vale lembrar que esse álbum aqui traz várias participações, entre elas o do rapper Mr. Shot Corp, que é um rapper bacana, que escreve bem pra caramba. Nesse álbum aqui ele vem em várias parcerias com Ice Cube e surpreendeu. Já no álbum Pace, tem uma colaboração do Ice Cube com nada mais nada menos que os seus ex-companheiros de NWA, Dr. Dre e MC Ren, na faixa Hello. Ainda esse disco traz uma faixa legal, bacana, com o Crazy Bonnie. Não tem erro, se você digitar lá nas suas buscas Ice Cube Crazy Bonnie, vai vir essa faixa. Foi muito legal porque até então os caras de Los Angeles, com exceção do Eazy-E, pouco participavam com o Bonnie em suas músicas. Lógico, teve o Tupac, mas tirando o Eazy-E, o pessoal da Rufus, ninguém quase participava com o Bonnie. E o Ice Cube, surpreendentemente, vem com essa participação do Crazy Bonnie na faixa aí na qual eu estou falando para vocês. Então dá uma conferida lá, que é muito legal, é bacana. Outra coisa que eu gostaria de acrescentar é que nesse meio termo, entre esses dois álbuns, o Ice Cube lançou esse disco aqui também, que é um The Best de participações. Então aqui tem faixas com Ghetto Boys, Cold Rap, tem outras faixas aqui do Ice Cube no qual ele trabalhou com outros artistas e não saiu no disco dele, e sim nos discos de outros artistas. Também nesse meio termo ele fez uma outra coletânea The Best, só de sucessos, mas aí só com músicas suas mesmo, de todos os seus álbuns anteriores. Então procurem aí, que é muito bacana. Ainda sobre a discografia de Ice Cube, eu gostaria de ressaltar para vocês o álbum do ano de 2006, intitulado Long No Cray Later. Esse álbum foi um estouro, no qual trouxe participações de Double C e mais uma rapaziadinha ali que convive com ele, como DJ Crazy Tones, etc. Vale lembrar que esse disco foi marcante porque Ice Cube sempre foi um cara visionário. E com sua experiência cinematográfica, ele lança o CD e ao mesmo tempo lança um DVD com várias gravações de estúdio, com todas as músicas. Essa época o YouTube e outras mídias, outras plataformas visuais estavam caminhando. E o Ice Cube, nesse caso aí, galera, já tinha feito esse lance de DVD. Então, rapaziada, o bichão é monstro. Ele tem uma visão fora do alcance. Nós estamos falando de 2006. Outro disco que eu gostaria de ressaltar do Ice Cube é o I Am The West, de 2010. Esse disco é muito louco, tem várias faixas bacanas e vale a pena vocês darem uma conferida aí. Como a carreira do Ice Cube é muito extensa, eu separei aqui os discos considerados top de linha. Aqueles que a crítica mais pagou um pau, entendeu? Mas esse que eu acabei de citar e o disco também de 2018, Everything's Corrupt, que tem uma faixa na qual ele ataca o bom e o mal policial, também recebeu muitas críticas positivas. Então você corra atrás aí. Good Cap, Bad Cap.
essa faixa a respeito dos policiais. Confira aí. Para falar da carreira cinematográfica de Scooby, a gente tem que dividir em 2 pontos. Primeiro, ele como produtor, escritor e ator da sua própria produtora, que é a Cubivision. Ou seja, o cara tem um estúdio de gravação em Hollywood. Vocês imaginem o tamanho disso? A potência, a significação, o simbolismo que é um negro ter um estúdio de gravação em Hollywood? Pois é, a Scooby é capaz disso. Tem uma outra proeza de Scooby. Além dele ter essa produtora, na qual ele fez dezenas de filmes que eu vou citar aqui, para sua produtora, ele fez uma outra dezena de filmes somente como ator. E aí eu posso citar o Boys in the Hood, o Trap Bros, o CB4, no qual ele interpretou ele mesmo. Aí depois nós temos o Friday, certo? Que é um filme colaborativo entre Hollywood e sua produtora. Depois nós temos o The Player Scooby, The Krings, The Next Friday, que também é da Cubivision, mas veio nessa sintonia aí com os estúdios de Hollywood, entre outros. Galera, a Scooby como ator, ele participou de diversos filmes de sucesso, entre eles o Dangerous Ground, que tem uma trilha sonora sensacional, procurem aí, The Player Scooby também, assim como Boys in the Hood, Trap Bros e CB4. Esses são filmes marcantes de Ice Cube, além do Triple X, entre outros aí. Mas esses primeiros, eles marcaram muito porque além do Ice Cube estar como ator, houve também uma trilha sonora no qual outros rappers foram convidados para trabalhar. E aí você sobressai, não só a qualidade do filme, mas também a trilha sonora. A carreira do Ice Cube como ator, vale lembrar também da trilogia Barbershop, na qual ele entra como ator principal e também como diretor executivo. Já na sua produtora Cubivision, a gente pode destacar os filmes Friday, volume 1, 2 e 3, assim como também o Dangerous Ground, que eu citei lá como ator principal. Mas eu, fazendo uma pesquisa um pouco mais apurada, descobri que o Ice Cube, nesse caso aí, ele entrou como produtor executivo, ou seja, ele bancou o filme. Às voltas com a polêmica, a Ice Cube recentemente cancelou a ida num programa de televisão por não concordar com aquele momento que os Estados Unidos estava passando aí, com os protestos em homenagem ao George Floyd. Ele simplesmente se negou a ir ao programa de televisão. O que é bacana em relação a Ice Cube e a mídia, que se você for no YouTube e colocar lá Ice Cube for TV, por ele ter uma carreira como diretor, escritor, ator, etc. e empresário, você vai ver diversas entrevistas deles nos mais variados canais de TV, e você vai ver um Ice Cube totalmente diferente daquele do palco, dos discos, com a cara fechada. A Ice Cube ali, até em algumas entrevistas que eu vi, flerta com stand-up, com bom humor, dá uma risada, zoa pra caramba. Ele é torcedor fanático do Raiders, ele também gravou uma música em homenagem aos Raiders recentemente. Agora, essa semana passada, a Scooby se envolveu numa polêmica aí que ele colocou a estrela de Davi dos judeus com umas paradas pretas por dentro, no qual ele dizia que o lado branco também deveria ter o lado negro. Foi o suficiente para a mídia cair matando sobre ele, acusando-o mais uma vez de antissemitismo, de falar um monte de besteira a respeito dos judeus. Eu já não vi com esses olhos. Acredito que o Ice Cube, na sua resposta a esse post no seu Instagram, ele deixou bem claro, ele queria apenas demonstrar o lado negro da força, não ter apenas uma visão branca, dizendo que os negros também devem ser donos das paradas, dos comércios, já que a rede de entretenimento artístico nos Estados Unidos é dominada por judeus. Então ali eu entendi o que ele quis dizer. Outras pessoas acabaram levando por outro lado e acharam que ele foi preconceituoso, mas não, acredito que isso que ele disse realmente seja verdade. Ele quis passar ali em mensagens subliminares que os negros deveriam ocupar o topo do empresariado de entretenimento, não só os judeus. Então é isso aí, galera, até o próximo aí, e eu espero, meus manos e minhas minas, que vocês fiquem todos em paz. Firmeza?